Nós vamos demonstrar e executar a demonstração de um preparo do tipo onlay para metal fundido no dente 36. Para executar esse preparo, nós temos que trabalhar em função da biomecânica e em função da morfologia dentária. Então, o primeiro passo nosso é demarcar a aresta mesiodistal das cúspides vestibulares e da aresta mesiodistal das cúspides linguais. Isso vai informar para nós a delimitação das vertentes internas ou triturantes, das vertentes lisas ou vertentes externas. Nós vamos observar que, depois de demarcado a aresta mesiodistal, nós precisamos demarcar a posição de cada sulco de orientação para a redução das vertentes internas e da vertente externa. Então, nossa primeira demarcação é na aresta triturante, depois entre vertente e crista da cúspide mesiovestibular, depois na região do sulco divisor de cúspide vestibular, depois na aresta triturante da vestibular mediana, depois no sulco divisor de cúspide entre vestibular mediana e disto vestibular, na aresta triturante da disto vestibular e no sulco entre vertente e crista. Desta forma, nós vamos ter para cada cúspide, definição de 3 sulcos de orientação. Um na vertente mesial com a crista, um na aresta triturante, um no sulco divisor de cúspide, para a cúspide mesiovestibular. Um no sulco divisor de cúspide, um na aresta triturante e um no sulco divisor de cúspide para vestibular mediana. Um no sulco divisor de cúspide, um na aresta triturante e um no sulco da vertente disto lingual com a crista marginal distal. Executamos o mesmo procedimento para as cúspides linguais. Então, lembrando que para cada cúspide nós vamos delimitar a demarcação para preparar os sulcos de orientações para redução oclusal. Só que observando que para cada cúspide são 3 sulcos, dos quais o sulco correspondente ao sulco divisor de cúspide é comum para a cúspide mais anterior e para a cúspide mais posterior. Depois de demarcado, nós vamos utilizar para esse tipo de preparo a broca chamada 3069. É uma broca cilíndrica, reta, de extremidade plana. Então, a sua ponta ativa apresenta uma superfície plana. Redução oclusal na profundidade do sulco, nós vamos iniciar, como é para metal fundido, nós vamos iniciar na altura do sulco mesiodistal com 1 milímetro e na altura da aresta da cúspide cêntrica, que é a vestibular, 1,5 milímetro. Então, nós vamos aprofundar um diâmetro da ponta ativa da broca, porque na extremidade da sua ponta ativa nós temos 1 milímetro de diâmetro e no corpo da broca nós vamos ter aproximadamente 1,5 milímetro. Desta forma, executamos então o preparo. O primeiro sulco de orientação em cima da aresta triturante, entre a vertente e a crista, no sulco divisor de cúspide, lembrando que esse sulco
na região do sulco divisor de cúspide, ele tem que acompanhar a própria direção do sulco. Nós não podemos desviar a posição da broca nem para mesial, nem para distal. Então, seguindo exatamente a morfologia do dente. Depois, na aresta triturante da vestibular mediana, no sulco divisor de cúspide, entre crista marginal, aresta triturante e entre crista marginal da disto vestibular. Desta forma, nós já temos os sulcos nas vertentes triturantes das cúspides cêntricas. Vamos agora para a lingual, lembrando que para a vertente triturante da cúspide não cêntrica, como é metal fundido, nós vamos fazer um sulco até a aresta mesiodistal, numa profundidade uniforme de 1 milímetro, em toda a sua extensão. Um na aresta triturante, um no sulco divisor de cúspide, um entre a vertente e a crista distal, um na aresta triturante da mesiolingual e um entre crista marginal e vertente da cúspide mesiolingual. Desta forma, nós temos definido os sulcos de orientação para a redução das vertentes triturantes da coroa desse dente. Depois que fizemos o preparo dos sulcos de orientação, passamos à redução. A redução vai seguir a profundidade dos sulcos de orientação, seguindo os planos inclinados das vertentes triturantes. Então, para cada cúspide, nós temos uma vertente mésio ou disto, vestibular ou lingual, dependendo da cúspide. Se é a mesiovestibular, eu tenho uma vertente mesiolingual e eu tenho uma vertente disto-lingual. Então, vamos executar a redução até nivelar com a profundidade do sulco de orientação. Depois que reduzimos essa vertente interna dessa cúspide, nós vamos também estender a redução da crista marginal desse lado. Depois passamos para a redução da vertente mesiolingual da mediana, da cúspide mediana, e vertente disto-lingual da mesma cúspide. Depois vertente mesiolingual da disto vestibular e vertente disto vestibular da cúspide disto vestibular. Lembrando que quando reduzimos as vertentes internas das cúspides vestibulares do dente 36, que nós temos as cúspides cêntricas, nós já baixamos a altura da cúspide, dos vértices de cúspides, em 1,5 milímetro. Do lado lingual, a redução é simplesmente da vertente interna, sem atingir o vértice da cúspide, ou esta redução, ela acontece até na demarcação da linha que nós demarcamos aresta mesiodistal ou longitudinal. E é só repetição, é vertente mésio e disto vestibular de cada cúspide.
Quando concluímos a redução dessas vertentes internas ou triturantes, nós já reduzimos também as cristas marginais. Depois que terminamos a redução dessas vertentes internas, nós vamos demarcar a altura cervicoclusal da vertente lisa da cúspide cêntrica, que no caso são as vestibulares, e vamos demarcar os sulcos de orientação na aresta da vertente lisa, na mesial, no sulco divisor de cúspide, na aresta da vertente lisa da vestibular mediana, no sulco divisor de cúspide, na aresta da disto vestibular e entre cristas, entre vertente e crista. Depois que demarcamos, nós vamos fazer a redução da vertente lisa, lembrando que nós não devemos estender o nosso preparo na face vestibular. O nosso preparo, ele permanece restrito à vertente lisa da cúspide de contenção cêntrica. Executamos também com a mesma broca 3069, com um detalhe: nós trabalhamos com o corpo da broca, a extremidade da broca não toca na região do dente, correspondente ao preparo do sulco de orientação. E vamos introduzir uma broca toda para que eu tenha redução de 1,5 milímetro na altura da cúspide. Para esse tipo de prótese metálica fundida, não é necessário redução maior do que 1,5 milímetro na altura das cúspides cêntricas. Seguindo então a orientação da demarcação da vertente, nós executamos os sulcos de orientação e passamos em seguida à redução da vertente lisa. Colocando como é a vertente lisa de cúspide é área expulsiva, a broca trabalha paralela à inclinação da vertente. Executamos a redução da vertente lisa da mesovestibular. Da mediana e da disto vestibular. Se houver necessidade de alguma correção na vertente interna que já foi reduzida, nós podemos alisar e devolver a aresta mesiodistal na sua posição de origem. E damos agora o acabamento na redução da superfície oclusal funcional do dente 36 que está sendo preparado. Um cuidado que nós devemos ter quando estamos utilizando a broca para fazer essa redução das vertentes internas e da vertente lisa da cúspide de contenção cêntrica é trabalhar com a broca paralela sempre à vertente interna e depois à vertente lisa, evitar inclinações maiores ou menores para que a redução seja uniforme. Completado a redução da vertente lisa, como o preparo é um preparo do tipo onlay
para metal fundido, nós vamos preparar, na redução da vertente lisa, nós vamos preparar o ombro ou degrau em 90 graus, utilizando a mesma broca 3069, que tem extremidade plana. Então nós vamos vir aqui, colocando a broca paralelo ao longo eixo do dente, que é o plano de inserção desse preparo, para o preparo do ombro, e vamos da crista marginal mesial até a crista marginal distal, correspondendo ao volume das cúspides vestibulares. Um cuidado que eu tenho que ter, é proteger o dente vizinho com uma matriz de aço, para que eu não toque no dente vizinho. O degrau ou ombro, ele é executado no corpo da redução da vertente lisa. Então, quero salientar aqui que o meu degrau ou ombro reto, ele não pode estender para a superfície que não foi reduzida, ficando confinado na superfície oclusal funcional que foi reduzida. Vamos observar que a largura vestibulolingual do degrau é o diâmetro da ponta ativa da broca. Então, ele não deve ultrapassar mais do que 1 milímetro. 1 milímetro é o suficiente para que eu tenha, uma superfície com um degrau de 90 graus, satisfazendo a estabilidade estrutural da prótese que vai ser construída, para que as forças aplicadas sobre essa prótese durante os movimentos de mastigação direciona no sentido axial do dente, quer dizer, no sentido do longo eixo do dente. Passamos a matriz para proteger a crista dos dentes vizinhos na região mais distal e estendemos esse degrau até o limite do sulco mesiodistal. Dessa forma nós temos, se para nós o primeiro passo era a delimitação do sulco de orientação com lápis, o segundo passo, a confecção dos sulcos de orientação nas vertentes internas ou triturantes, o terceiro passo, a redução das vertentes internas ou triturantes, o quarto passo, o sulco de orientação na vertente lisa da cúspide cêntrica, o quinto passo, a redução da vertente lisa da cúspide cêntrica, e o sexto passo, o preparo do ombro ou degrau em 90 graus nas cúspides cêntricas. Após a sua conclusão, passamos para o sétimo passo, que é o rompimento do contato interproximal. O rompimento do contato interproximal é utilizando uma broca 3203 e com a broca 3203 nós vamos romper simplesmente o contato interproximal com o dente vizinho mais anterior e mais posterior, lembrando também da morfologia do dente. Se a morfologia mesiodistal das coroas dentárias apresentam convergência cervical,
No momento da redução do contato interproximal, nós invertemos essa convergência que era cervical para oclusal. Assim, então, vamos de vestibular para lingual, cortar uma fatia proximal na coroa do dente em questão. E romper o contato interproximal. Desta forma, nós temos rompido o contato interproximal com o dente anterior. Executamos o mesmo procedimento com o dente posterior. Então, inserimos a matriz de proteção e vamos de vestibular para lingual. No sétimo passo, romper o contato com os dentes vizinhos, com o mais anterior e o mais posterior, se estão presentes na arcada. Depois de executado esse procedimento, vamos demarcar a forma de contorno do preparo de cúspides, ou do preparo da caixa oclusal. Na demarcação da forma de contorno do preparo da caixa oclusal, nós utilizamos a forma geométrica de meia-lua. Então, é meia-lua, uma meia-lua para cada cúspide. Então, nós vamos para a cúspide mesiovestibular, delimitamos uma meia-lua, para vestibular mediana, outra meia-lua, para disto vestibular, outra meia-lua. Para mesiolingual, uma meia-lua, para disto lingual, outra meia-lua. Lembrando que a largura vestíbulo lingual dessa caixa oclusal que vai ser preparada deve ser em torno de 1/3 entre os vértices das cúspides vestibulares e linguais. Então não há necessidade que essa abertura seja maior, e ela também não deve ser mais estreita do que essa largura de 1/3, para que nós tenhamos dentro dessa caixa, depois da própria estrutura da peça fundida, né, da onlay fundida, aquela viga dando suporte para a estabilidade estrutural da prótese que vai ser construída. A broca para o preparo dessa caixa oclusal é, segundo o volume da coroa. Se nós relembrarmos da teoria, nós vamos dizer que no sentido cérvico-oclusal, nós dividimos a coroa do dente em terços, onde temos o terço oclusal, o terço médio e o terço cervical. E eu digo para vocês que o terço operável é o terço oclusal. Então, no sentido cérvico-oclusal, nós operamos 1/3 da coroa do dente. Então, a nossa caixa oclusal, ela tem uma profundidade, completando com a redução das vertentes triturantes, a profundidade para completar a redução de 1/3. Essa redução de 1/3 está mais ou menos na espessura do esmalte. A posição da broca. A posição da broca para trabalhar a abertura dessa caixa e o preparo dessa caixa deve ser em 45 graus com o sentido mesiodistal da coroa. Se eu trabalhar com a broca em 45 graus com o sentido mesiodistal da coroa, eu pego o ângulo da broca
para executar a abertura. Então, o preparo dessa caixa oclusal nós vamos fazer em 2 tempos. Primeiro, a abertura. Segundo, o preparo e planificação das paredes e o contorno dessas paredes vestibular e lingual com a forma de meia-lua para cada cúspide. Então, o primeiro passo é a abertura. E nós limitamos a essa abertura uma canaleta reta no sentido mesiodistal, na profundidade do terço oclusal da coroa do dente. Desta forma, eu tenho então executado a abertura. Agora eu vou dar a forma de contorno. A forma de contorno é de meia-lua para cada cúspide. Como eu vou utilizar a mesma broca, eu vou trabalhar com essa broca numa posição no sentido vestibulingual paralelo ao longo eixo do dente, no sentido mesiodistal paralela a planos traçados pelas proximais do dente vizinho, que é para nós o plano de inserção dessa prótese, o plano que nos vai permitir que essa prótese possa ser inserida e desinserida desse preparo, mostrando que as paredes circundantes, vestibular e lingual, apresentam divergência da parede pulpar para oclusal, ou divergência no sentido cérvico-oclusal, com uma conicidade em torno de 2,5 a 3 graus para cada parede. Então, no final, parede vestibular e lingual tem que estar com uma divergência para oclusal de 5 a 6 graus. E se ocorre divergência entre as paredes de cervical no sentido cérvico-oclusal, nós vamos dizer que a conicidade entre paredes circundantes em um preparo MOD do tipo Unley é um preparo onde as paredes apresentam uma divergência para oclusal, o que nós chamamos de conicidade. Essa divergência é a conicidade, mas a divergência nós chamamos de conicidade negativa. Então vamos executar a forma de meia-lua, observando esses detalhes, acertando o contorno para a forma de contorno de meia-lua para cada cúspide. Da mesma posição que a broca trabalhou para a forma de contorno de meia-lua para cada cúspide vestibular, eu vou executar a meia-lua para as cúspides linguais. E a posição da broca exatamente a mesma que trabalhou no preparo da forma de contorno das cúspides vestibulares. Terminado a forma de contorno, eu vou alisar e planificar a parede pulpar. A parede pulpar, ela fica perpendicular ao sentido do eixo de inserção do meu preparo. Terminado o preparo da caixa oclusal, nós vamos executar o preparo das caixas proximais.
Se a oclusal apresentou uma profundidade de 1/3, no sentido cérvico-oclusal, a caixa proximal vai apresentar uma profundidade cervical de 2/3, ou podendo atingir também o terço cervical nas circunstâncias de coroas curtas ou quando tem envolvimento por cárie. E o procedimento também é em 2 tempos. Primeiro eu promovo a abertura e segundo eu defino a forma das caixas. Então eu venho e desço a broca na profundidade cervical recomendada. Com isso, eu tenho acesso agora para executar o preparo da caixa proximal. Agora vou executar o preparo da caixa proximal, preparando parede axial, que é parede de fundo, parede vestibular, parede lingual. E isso eu consigo agora preparar sem nenhuma dificuldade, porque eu já rompi o contato no 7º passo, eu já rompi o contato interproximal. Então está aí o preparo da caixa proximal. Lembrando que a parede vestibular e a parede lingual da caixa proximal, ela não é paralela entre si no sentido mesiodistal, mas ela sofre uma leve divergência da caixa proximal mesial, uma leve divergência da vestibular com a lingual no sentido mesial. Depois que eu terminei de preparar a caixa, eu acerto o contorno da caixa oclusal com a caixa proximal, para que a forma de meia-lua da cúspide fica corretamente desenhada. Após a conclusão do preparo da caixa proximal, executo primeiro a abertura, na profundidade recomendada, e depois executo o preparo da parede vestibular, da caixa proximal, distal, parede axial, distal, parede lingual, com a broca sempre na mesma posição, que é paralela ao plano de inserção, que no sentido vestíbulo-lingual é longo eixo do dente, mesiodistal, plano vertical passando pelas proximais dos dentes vizinhos. Depois que terminei o preparo da caixa distal, acerto também o contorno com a caixa oclusal. E com isto eu tenho então o preparo da caixa oclusal e das caixas proximais, mesial e distal. Então nós concluímos o preparo da caixa oclusal, que é o 9º passo, o preparo das caixas proximais, que é o 10º passo. O próximo passo nosso é o bisel da cúspide não cêntrica. Como nós tínhamos estendido nosso preparo até o limite da aresta mesiodistal, nós vamos usar uma broca em forma de ponta de chama, que é a 3113, mas eu prefiro a 1112F, que também tem o mesmo formato em forma de ponta de chama, mas é uma broca de acabamento que deixa a superfície melhor acabada. Nós vamos colocar essa broca paralela à vertente lisa da cúspide lingual, que é não cêntrica, e vamos cortar uma fatia de 0,5 milímetro
em toda a extensão mesiodistal. Lembrando que nós nunca passamos a broca ao mesmo tempo em toda a extensão. Vamos cortando uma fatia de meio milímetro, começando da mesial indo até a distal, ou começando da distal indo até a mesial. Assim, nós temos orientação de espessura de redução. Então a broca trabalha em 45 graus, voltada para fora, e eu vou executar o meu bisel desse ângulo que é chamado de cavo superficial. Quando terminamos o bisel da vertente lisa da cúspide não cêntrica, eu tenho uma região limítrofe entre a superfície preparada e a não preparada. Essa linha ou essa região limítrofe nós chamamos de linha de término do preparo, e ela tem que apresentar em toda a sua extensão do preparo nítida, regular e uniforme, para que quando o técnico for encerar e construir a nossa futura prótese, ele não tenha dúvida e a nossa prótese vem percolar exatamente no limite da linha de término, satisfazendo o princípio estabilidade marginal ou integridade marginal. Depois que executamos o bisel da cúspide não cêntrica, nós vamos preparar o bisel proximal. E aqui eu quero salientar, nós podemos preparar o bisel proximal primeiro e depois preparar o bisel na cúspide não cêntrica, tá? A posição da broca, ela vai passar a sua extremidade meio milímetro do cavo superficial gengival. Nós vamos colocar a broca paralelo ao plano de inserção e no movimento pendular no sentido vestíbulo lingual, nós vamos cortar também uma fatia de meio milímetro no cavo superficial proximal, e esse corte do bisel proximal normalmente nós chamamos de slice proximal. Então nós vamos numa posição pendular e de forma côncava no sentido vestíbulo lingual e não cortando reto no sentido vestíbulo lingual. Então no movimento pendular côncavo eu vou meio milímetro que a broca passa do cavo superficial gengival, eu venho e preparo o bisel do cavo superficial da lingual. Depois, meio milímetro do cavo superficial gengival, eu estendo para vestibular e executo o bisel do cavo superficial da cúspide vestibular. Quando eu termino esse procedimento, olha, se eu observar a minha broca, ela trabalha assim, ó, de forma pendular e côncava na região proximal. E aí eu tenho preparado o slice proximal mesial. Da mesma forma, executo o slice proximal, que é o bisel do cavo superficial proximal. Broca paralela ao plano de inserção, eu venho metade da parede gengival para lingual, na mesma posição, metade da parede gengival para vestibular. Quando eu executo isso, eu tenho executado o bisel proximal. E por fim, nós vamos executar o bisel do ângulo cavo superficial do degrau. Broca em 45 graus com o bisel. Se o degrau tem 1 milímetro de espessura, nós vamos cortar meio milímetro
vamos executar o bisel também dessa superfície. Então nós temos aqui, olha, definido o bisel também no degrau. Terminado o bisel do degrau, nós vamos arredondar o ângulo pulpar. O ângulo diedro, áxio pulpar, ele é arredondado. Então nós colocamos a broca 3113 ou a 1112F paralelo ao ângulo e arredondamos esse ângulo em toda a sua extensão vestíbulo lingual. Assim, nós temos o preparo, a redução na execução do preparo concluída, precisamos ainda dar o acabamento final. O acabamento final, que é textura das superfícies reduzidas, da forma de contorno, dos ângulos triedros e do ângulo diedro do segundo grupo, que são nítidos, e do ângulo diedro do terceiro grupo, que é o áxio pulpar, que deve ser arredondado. E arredondamento de ângulos nessas regiões que nós chamamos de regiões de flancos. Então passamos agora para a baixa rotação, mesma broca 3069 no sistema de baixa rotação, nós vamos dar o acabamento das vertentes triturantes, deixando os planos inclinados dessas vertentes triturantes exatamente na conformação que o dente apresentava antes de ser reduzido, então com a mesma inclinação. Os sulcos divisor de cúspides exatamente na sua posição de origem com a sua direção. Vertente lisa da cúspide cêntrica. Desta forma, alisamos a vertente. Agora, degrau na cúspide cêntrica, na vertente lisa da cúspide cêntrica. Lembrando que o degrau vai até a caixa mesial e a caixa distal, com a broca sempre na mesma posição que executou o preparo. Depois, forma de contorno de meia-lua para cada cúspide, e planificação e conicidade negativa da parede vestibular, preparo da forma de contorno de meia-lua das cúspides linguais e conicidade negativa de 2 a 3 graus da parede vestibular, planificação da parede pulpar, que é perpendicular ao plano de inserção dessa prótese. Depois, definição e acabamento da caixa proximal mesial,
alisamento da parede axial, da parede vestibular e da parede lingual, com conicidade de 2 a 3 graus entre as paredes, conicidade negativa para o oclusal, da mesma forma do lado distal. Parede gengival, parede vestibular, parede lingual, parede axial. Depois passamos para a broca 3113, que é a broca em forma de ponta de chama. Damos o acabamento no slice proximal, que é o bisel das paredes gengival, vestibular e lingual da caixa proximal. Mesial e distal. Depois bisel do cavo superficial, acabamento do bisel do cavo superficial da cúspide não cêntrica. Como nós temos a cúspide não cêntrica dos dentes posteriores e inferiores e a lingual e não apresenta requisito estético, a posição da broca pode ser em 45 graus ou paralela à vertente lisa dessa cúspide, voltado para a lingual. Depois o bisel do cavo superficial do degrau, o acabamento desse bisel. Arredondamento do ângulo áxio-pulpar, o seu acabamento final. Ângulo áxio-pulpar mesial e distal. E por fim, arredondamento dos ângulos na região de flancos. Então são esses ângulos aguçados que estão apresentando aqui, ou essas arestas que estão apresentando aqui na região de flancos, que é entre as caixas proximais e a superfície oclusal propriamente. Então o nosso preparo apresenta a superfície lisa, com toda a definição, satisfazendo os princípios mecânicos de retenção e estabilidade, princípio de estabilidade estrutural, porque na minha redução oclusal eu tenho espaço com o antagonista para a construção da prótese, que ela apresenta espessura suficiente para a estabilidade estrutural. Eu tenho a margem ou o limite, a região limítrofe entre a superfície preparada e a não preparada, nítida, que é definição nítida da linha de término do meu preparo, para satisfazer o princípio integridade marginal. Observado então, e mais outro detalhe importante que eu tenho que salientar é que depois que esse dente foi preparado, recebendo a finalização do preparo onlay para uma prótese metálica fundida, observar também ao final da conclusão desse preparo que satisfizemos também ao outro princípio, que é a preservação da estrutura dental remanescente, onde nenhuma estrutura dental remanescente desse dente preparado apresenta-se frágil ou sem suporte, vindo a sofrer qualquer deterioração ou fratura durante a confecção da prótese e depois da prótese cimentada no seu sítio.